Eu vou pôr a reportagem no ar. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para o Bernardo Armani. Bernardo, qual a chance da justiça colocar cara a cara o Tiriça e o Marcola numa audiência virtual, onde eles ficariam cara a cara, pelo menos virtualmente, para, não sei, talvez alguma cariação ou como testemunha de algum dos inquéritos que são investigados? Olha, Bate, a certeza é que o Tiriça será julgado mais uma vez ainda este ano, mas sem data marcada até o momento. E existe essa possibilidade que agita e bastante os bastidores do judiciário de que os dois possam ser colocados frente a frente para uma espécie de confronto entre as lideranças do PCC e o Marcola, talvez seja chamado como testemunha da acusação nesse julgamento, viu, Bate? Ok, o Bernardo Armani confeccionou toda essa reportagem que mostra essa imagem do Tiriça dentro do presídio federal. Aí era Mossoró ainda, né, o Bernardo? Sim, Mossoró, Rio Grande do Norte. Certo. E nesse depoimento que nós vamos assistir agora, ele já tinha quebrado as relações com o Marcola, já tinha acabado com os laços que uniam ele e o Marcola nessa facção. Sim, esse racha não estava tão explícito, mas o áudio que provocou esse racha, áudio do Marcola, já havia sido veiculado e ele já estava ciente. Inclusive, ele diz no depoimento que já tinha ciência desse áudio. Muito bem, olha, a reportagem está pronta. Os nossos repórteres, o Marcos Pontes, o nosso produtor detetive, vai trazer todas as informações, vai trazer para a gente, né, ele que conseguiu esse material com exclusividade, e o Bernardo Armani, como é o repórter que acompanha mais de perto esse trabalho do PCC, foi incumbido de amarrar todo esse material que nos chegou agora no fim da tarde e levar para você com exclusividade o depoimento do Tiriça, a imagem do Tiriça dentro do presídio e essas revelações, esses segredos do PCC que foram contados em uma audiência judicial que foi gravada. Pode pôr no ar. A briga no PCC pode deixar Marcola e Tiriça frente a frente pela primeira vez. O senhor conhece o Marcola? Eu conheço ele, mas não tenho nenhum tipo de vínculo com ele. Um áudio que foi o estopim para o racha na facção. Ele tornar um psicopata desse jogo, E que deve levar a disputa interna em presídios e nas ruas para o tribunal. Da mesma forma que foi o Ministério Público que trouxe esse áudio, vocês deveriam trazer ele aqui para esclarecer isso para os jurados. Porque eu tinha ciência desse áudio e poderia ter arrolado ele como testemunha e eu não fiz isso. No julgamento em que foi condenado a 31 anos de prisão por ter mandado matar uma psicóloga, Roberto Soriano, o Tiriça, então número 2 do PCC, não esconde que pertencia à alta cúpula. Existiam duas pessoas responsáveis pela penitenciária toda, que não era eu, eram duas pessoas da penitenciária toda. Lá são 6 pavilhões. Cada pavilhão tinha 2 responsáveis para o seu pavilhão, que se reportavam a essas duas que eram o piloto da penitenciária toda. Se essa decisão desses 2 pilotos não tivesse de acordo com esse integrante, ele recorreria a mim, que eu era a sintonia final. Ele fala sobre a estrutura da facção. O membro do PCC que está preso, sendo um sintonia final, vamos considerar um sintonia final, ele tem poder fora da penitenciária? Tem, ele tem poder fora da penitenciária. Naquela época. Hoje, rua é rua, cadeia é cadeia. Mas até a época que eu me encontrava em Presidente Venceslau, sim, senhora, eu tinha poder na rua, sim.
Tiriça também diz ter sido agredido por agentes penitenciários enquanto esteve detido no Presídio Federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Terminando aonde que tem essa faixa amarela, você viraria à direita. É onde que eu caio no final ali, eles me arrastam até o portão, entendeu, doutor? É onde que eu me machuquei meus tornozelos, arrastando, eu machuquei meu joelho. Soriano detalha a violência que diz ter sofrido naquele dia. Só que aí começaram a mexer no meu braço, começaram a entortar meu braço aí, ó. Puxar meu braço para cima. Olha como eles levantaram meu braço, quase quebrando meu braço. Eu falei, vai quebrar meu braço, não precisa disso. O senhor que está preso há 11 anos quase no sistema federal, é um procedimento comum, Roberto Soriano? Não, doutor. Se eu tivesse resistindo ali, não teria apenas 2 agentes ali, não. Teria esse bolo aí, me transportando de aviãozinho, que de aviãozinho um pega no seu braço, outro pega no outro, um pega numa perna, outro pega na outra. O que estão fazendo com o senhor ali? Ali eu fui jogado no chão. Ali veio um monte pra cima de mim, olha lá. E vários outros agentes vieram bater no senhor. Isso mesmo, doutor. O detento nega ter agredido os agentes. O senhor deu soco em alguém? Impossível, doutor, não. O senhor deu cabeçada em alguém? A imagem está ali, não. O senhor deu cotovelada em alguém? Impossível. Por causa dos ferimentos, disse que naquela noite nem conseguiu se alimentar. Como que eu vou jantar, doutor, sendo que eu engoli quase meio litro de gás de pimenta? Meu estômago completamente embrulhado. Eu cheio de dor, machucado. A hora que veio a janta, eu nem levantei. O agente veio. Olha a janta. Eu não peguei a janta. 2 dias depois do episódio, Soriano foi transferido para a penitenciária de Catanduvas, no Paraná. E, segundo ele, antes que o exame de corpo de delito tivesse sido realizado. Eu fui encaminhado para o Instituto Médico Legal apenas 10 dias, se eu não me engano, ou mais, que eu se encontrava lá. Mas o que ouviu do antigo aliado Marcola, o líder do PCC, causou um ferimento ainda maior. O áudio foi utilizado para ajudar na condenação de Tiriça, que considerou Marcola um delator. Ao que ele se refere quando ele fala poderia fazer isso também? Senhor, da mesma forma que foi o Ministério Público que trouxe esse áudio, vocês deveriam trazer ele aqui para esclarecer isso para os jurados. Porque eu tinha ciência desse áudio e poderia ter arrolado ele como testemunha e eu não fiz isso. Exato. Porque quem trouxe essa situação foi os senhores do Ministério Público. Então, quem teria que dar essa resposta para o senhor não sou eu, sou ele. O que eu tenho a dizer é que nesse mesmo áudio, o que fizeram com ele, fizeram comigo. Se acontecer, independente de você ser o avalista ou não, vai cair nas suas costas. Ele chega a citar outros nomes conhecidos das autoridades que combatem o crime organizado. O GG foi o primeiro a sair, ele e o Birosca. Eles conversaram e foi fazendo algumas experiências, colocando algumas pessoas na rua para começar a dar mais autonomia lá para fora, sem depender de nós dentro da cadeia. Zé Luiz, tiozinho e maloqueiro. Essa pessoa, ela era uma pessoa que fazia parte da sintonia final na época. Ela ganhou a liberdade, se eu não me engano, 2006, 2005 para 2006. Saiu ele, saiu o Fininho Sherry também, que fazia parte da sintonia final também. Quando essas duas pessoas que eram da alta confiança saíram, eles começaram a organizar essa situação lá fora.
Aí, Fabiano Paca, em 2011, ele ganhou o semiaberto. Ao mesmo tempo, que era da sintonia final também, o Paca. Ele explica por que, na época, as ordens deveriam partir das lideranças que estavam na rua e não encarceradas. Foi dessa forma, a gente tentando mandar para fora, por quê? Porque nós estávamos sendo prejudicados, arrumando processo. Eu mesmo arrumei vários processos. Por quê? Porque dependiam de nós lá dentro. Roberto Soriano será julgado novamente ainda este ano na Justiça Federal de Curitiba, acusado de também ter participação no assassinato de um agente penitenciário federal ocorrido na cidade de Cascavel, no Paraná, em 2016. Além da condenação ou não, o julgamento também gera uma outra grande expectativa. Por causa do áudio da discórdia, Marcola pode ser chamado pela acusação para depor como testemunha. Esse possível confronto entre as lideranças do PCC no plenário ainda não tem data marcada, mas já agita os bastidores do judiciário. No julgamento ocorrido ano passado, Tirissa respondeu se seria possível um faccionado deixar o PCC. Não, ninguém é obrigado a permanecer no PCC. Ninguém é obrigado a continuar na facção, desde que eu não tenha falha com a facção, eu não tenha nenhum tipo de bancada, como que é a gíria do crime que nós de São Paulo falamos. Se eu não tiver nenhum tipo de falha, não tiver rabo preso, dívida, eu tenho sim que dar uma satisfação, fazer um pedido, mas eu tenho o direito sim de parar com o crime. Só que agora, na briga com Marcola, deixar a facção pode significar ser executado. O senhor conhece o Marcola? Eu conheço ele, mas não tenho nenhum tipo de vínculo com ele.